Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos aqui ao nosso curso de Direito Administrativo. Vamos começar aqui falando na nossa primeira aula acerca da chamada organização administrativa. Esse tópico, ele destina-se ao quê, professor? A demonstrar como o Estado se organiza, como o Estado se divide, para que ele possa regularmente executar suas atividades administrativas. Vamos falar de centralização, descentralização, administração direta, indireta, entidades autárquicas, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, com o objetivo aí de você conseguir matar todas as questões de organização administrativa no seu concurso. Vamos começar então nosso primeiro tópico, organização administrativa. Tópico número 1 no seu material, centralização e descentralização. A primeira coisa que eu quero que você entenda quando a gente fala de organização administrativa é a noção de centralização e descentralização. Professor, o que é isso? Nós temos que entender o seguinte, o Estado pode prestar suas atividades de duas formas, ora de forma centralizada, ora de forma descentralizada. Prestem atenção no detalhe. A palavra aqui tem que fazer você lembrar alguma coisa. Obrigatoriamente a palavra vai fazer você lembrar alguma coisa. Professor, letra A, centralização. O que é centralização? Eu quero que vocês coloquem assim no material. Ocorre quando a entidade política executa diretamente suas atividades. Ocorre quando a entidade política executa diretamente suas atividades por intermédio de seus órgãos e agentes. Por intermédio de seus órgãos e agentes integrantes de sua própria estrutura. Então presta atenção no detalhe. Quando nós falamos aqui em sala centralização, olha o que eu te disse. É a entidade política. Professor, quais são as entidades políticas? União, estados, DF e municípios, desempenhando diretamente suas atividades. Diretamente por meio de quem? De seus órgãos e de seus agentes. Pessoal, eu quero que a gente pense assim, ó. A partir de agora você vai pensar assim, ó. Os órgãos nada mais são que braços das entidades políticas ou administrativas, que depois eu vou te explicar isso. O órgão nada mais é que um braço da entidade. Pensa você na sua casa, querendo desempenhar determinadas atividades. Você pega a sua mão direita, vamos imaginar que sua mão direita seja um órgão da sua pessoa, eu sei que braço é membro, não é órgão, mas para o nosso exemplo vai ser órgão. Imaginemos só que você pega seu braço direito e vai lá e executa uma atividade. Professor, quem é que está executando tal atividade? É você. Professor, mas não foi meu braço? Sim, mas seu braço integra a sua própria estrutura. Por que eu estou fazendo essa comparação? Pessoal, imagine que eu seja a União, uma entidade política, e eu queira desempenhar atividades diretamente. Eu, União, tenho que criar braços e pernas para desempenhar essas atividades diretamente. Esses braços e pernas da União são os seus órgãos. A União pega seu braço direito, Ministério da Justiça, e vai lá e desempenha uma determinada atividade. Quando ela atua por um braço direito, ela está atuando diretamente, é a própria União prestando atividade. Então entenda, quando ocorre a atuação da entidade política através de seus órgãos, através de seus agentes, é a própria entidade que está executando a atividade. Por quê? Porque o órgão integra a sua estrutura. Então nós temos aqui exemplo de centralização. Então acompanha comigo, professor. Vamos lá? Temos a centralização da seguinte forma, olha lá. Eu tenho aqui a entidade política. Qualquer uma das entidades políticas que estão no artigo 18 podem fazer isso. União, Estados, Distrito Federal e municípios. E ela atua através de quem? Através de seus órgãos e de seus agentes. Basta que você lembre o seguinte, o órgão nada mais é que um braço da entidade política. Quando o braço está desempenhando a atividade, é a própria pessoa que está indo lá e desempenhando a atividade. Bacana até aqui, pessoal. Exemplo, professor. União, atuando através de seus, exemplo de órgãos, ministérios. Você tem a centralização. Professor, quando o DF atua através das secretarias distritais, nós também temos centralização? Temos centralização.
entre outros exemplos de órgãos. Então falaram na tua prova que é um órgão que integra a entidade política que está desempenhando diretamente a atividade, você tem o exercício da atividade de maneira centralizada. Acompanha comigo um detalhe. Colocamos uma observação. Nessa observação está escrito assim, ó, subordinação hierárquica. Subordinação hierárquica. Eu até quero que você tire o nome vínculo. Esse nome não pode aparecer aqui não. Deixa só subordinação hierárquica. Bacana até aqui, que é o nome que mais cai em concurso. Pode cair vínculo hierárquico? Pode, mas o nome que mais cai é subordinação hierárquica. Presta atenção nesse detalhe. Você manda no seu braço? Mando, professor. O meu braço só faz aquilo que eu determino que ele faça. Bacana até aqui? É a mesma coisa no nosso exemplo. A União, entidade política, exerce hierarquia sobre seus órgãos, pessoal? Sim, ela exerce hierarquia. Por quê? Porque é o interior de uma mesma pessoa, entenda. Ali existe apenas uma pessoa, a União, só que essa pessoa tem diversos braços, diversos órgãos. Você tem que lembrar que órgão não tem personalidade jurídica própria. Por isso que eu falei para você memorizar que ele é nada mais, nada menos que um braço da entidade. Ele não é pessoa própria. Então ali eu tenho uma pessoa, exemplo, União, com diversos braços. Ela manda nos seus braços? Manda nos seus braços, meus amigos e amigas. Então entenda um detalhe fundamental para o seu concurso. Dentro da centralização, existe subordinação hierárquica, porque existe apenas uma pessoa com vários braços. E essa pessoa manda nos seus braços? Manda nos seus braços. Perfeito até aqui, pessoal? Tranquilo e calma até aqui? Muito bom, pessoal, muito bom. Agora a letra B, meus amigos. Letra B. Descentralização. Entenda o seguinte, eu disse assim, ó, ocorre centralização quando o ente político pega os seus braços e vai lá e desempenha a atividade diretamente. Agora, professor, o que é descentralizar? O próprio nome já está dizendo, descentralizar é tirar do centro. Quando você tira algo do centro de uma pessoa e transfere para outra pessoa. Então, observe um detalhe. Retira-se a atividade do centro da entidade política e ocorre a sua transferência para uma outra pessoa. Retira-se a atividade do centro da entidade política e ocorre a sua transferência para uma outra pessoa. Meus amigos, sempre na descentralização, você tem que entender o seguinte, nós vamos ter, obrigatoriamente, duas pessoas. Sempre na descentralização, obrigatoriamente, nós teremos o que, pessoal? Duas pessoas. Beleza até aqui, gente? Professor, então entenda. Dentro da sua casa, pode acontecer isso. Imagine que você tem várias funções. Em um determinado momento, você decide tirar essa função do seu centro e possibilitar que outra pessoa execute essa atividade. É a mesma coisa que o ente político faz. Ele tira a atividade do seu centro e possibilita que outras pessoas executem essa atividade. A isso nós chamamos de quê, pessoal? Descentralização. Então entenda comigo um detalhe. Centralização é quando o próprio ente político está indo lá e executando aquela atividade. Descentralização é quando o ente político retira essa atividade que estava no seu centro e transfere ela para outra pessoa. Bacana até aqui? Presta atenção num detalhe. Existe certa divergência doutrinária em relação a isso daqui que eu vou te falar. Mas nós aqui vamos nos apoiar no posicionamento que mais tem caído em prova até o exato momento. Existem basicamente duas formas de ocorrer a descentralização. A descentralização pode acontecer de duas formas. Quais são as formas que pode ocorrer a descentralização, professor? Primeira forma, outorga. Primeira forma, outorga. Beleza? Segunda forma, delegação. Também conhecida como descentralização por colaboração. Olha lá. Outorga e delegação, também conhecida por colaboração. Professor, existem doutrinadores que falam de uma outra forma de delegação, chamada de delegação legal. Você pode ver, por exemplo, na obra da professora Fernanda Marinella. Ela fala de delegação legal. Por que a gente não vai usar isso daqui como regra? Porque isso como regra não vem sendo seguido
pela maioria das bancas e pela banca CESP. A maioria das bancas e a banca CESP, até o momento, cobram em regra a divisão assim: descentralização por outorga e descentralização por delegação, ou também chamada de colaboração. No finalzinho, eu vou citar o que a Fernanda Marina ela fala como descentralização por delegação legal. No final eu cito para vocês. Mas o que eu quero que vocês levem para a prova? As duas mais conhecidas, outorga e delegação. Muito bom. Professor, como é que pode acontecer cada uma dessas formas de descentralização? Vamos lá, então. Opa, vamos lá. Primeira forma, pessoal, veja que nós estamos na letra B, descentralização. Agora vamos para o número 1, descentralização por outorga. Professor, quando é que acontece a outorga? Segundo a maior parte da doutrina, ela acontece da seguinte forma, anote assim no seu material. Ocorre quando a entidade política, quem é a mesma entidade política, meus amigos e amigas? União, Estados, DF, municípios. Então vamos lá. Ocorre quando a entidade política cria uma entidade administrativa. Professor, quais são as entidades administrativas? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, beleza? Então vamos lá. Ocorre quando a entidade política cria uma entidade administrativa e transfere, por lei, a execução e a titularidade de uma determinada atividade. E transfere, por lei, a execução e a titularidade de uma determinada atividade, mantendo um vínculo em relação a esta entidade. Mantendo um vínculo em relação a esta entidade. Então, olha o que eu quero que você memorize para a sua prova. Na descentralização por outorga, nós temos a seguinte situação. Professor, qual é a situação? Eu tenho aqui, pessoal, de um lado, a entidade política. E ela decidiu tirar uma atividade do seu centro. E ela cria como se fosse um filho, para que esse filho desempenhe agora essa atividade. Qual é o nome do filho que ela está criando? É uma entidade administrativa. Veja uma coisa, eu te falei que órgãos são braços da entidade. Aqui é diferente, ela não está criando braços. Ela está criando uma outra pessoa, uma pessoa diferente da dela, para que essa pessoa agora preste essa atividade. Quem são as entidades? Eu já te disse, as administrativas, autarquias, fundações, empresas e sociedades. E olha um detalhe legal que eu te falei no conceito. Ela faz essa criação através de lei, que eu vou te explicar que é uma lei específica. Ora a lei específica cria, ora a lei específica autoriza a criação. Mas sempre vai precisar de lei específica, beleza? Até aqui, pessoal? E professor, o que ela transfere a essa entidade? Meus amigos e amigas, segundo a maior parte da doutrina, ela faz a transferência da execução e da titularidade de uma determinada atividade. Olha lá, ela transfere tanto a execução daquela atividade, quanto também o que, pessoal? A titularidade. Vou fazer uma observação aqui importantíssima. A regra é que na tua prova, se falarem que é outorga, você vai lembrar que transfere-se a execução e a titularidade. Professor, por que a regra é essa? Alguns doutrinadores criticam a outorga em um sentido. Qual é o sentido que é criticado? É o seguinte sentido. Quando a gente fala de empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividades econômicas, vocês vão ver que eu vou falar um detalhe aqui fundamental. Essas empresas que exploram atividades econômicas, o Estado não transfere a elas a titularidade. Por que ele não transfere? Quando a gente for estudar isso, eu vou te falar o seguinte. O Estado não é titular de explorar atividade econômica. Os titulares são a iniciativa privada, os particulares. Então não há como o Estado transferir titularidade daquilo que ele não é titular. Por isso que alguns doutrinadores criticam. Fala assim, ó, quando a empresa pública e sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, não há transferência da titularidade, mas somente da execução. Mas entenda comigo, eu estou te falando a regra geral. Qual é a regra geral para você levar para o seu concurso? Quando o Estado outorga, a entidade política
cria uma entidade administrativa por meio de lei específica e ela transfere a ela, a regra geral, a execução e o que, pessoal? A titularidade daquela atividade. Só que observe comigo um detalhe importante. Quando a entidade política cria essa entidade administrativa, ela precisa controlar o exercício da atividade? Precisa. Professor, qual é o controle que é realizado? Esse controle, ele tem vários nomes. Ele é chamado de controle finalístico ou vínculo finalístico, do jeito que você preferir. Também conhecido como tutela administrativa. Também conhecido como supervisão ministerial. Olha lá os nomes. Controle finalístico, tutela administrativa, supervisão ministerial na esfera federal. Meus amigos e amigas do coração, presta atenção nisso daqui. Quando a União, por exemplo, cria autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mistas, fundações públicas, ela vai manter um controle sobre essas entidades. Esse controle é um controle finalístico. Ela quer saber se essas entidades estão atingindo as finalidades para o qual elas foram criadas. Bacana até aqui, pessoal. Então, a União vai controlar? Vai. Os estados vão controlar suas entidades administrativas? Vão. O DF e os municípios vão controlar suas entidades administrativas? Vão. Só que o que eu preciso que você entenda? Aqui não há hierarquia. Olha um detalhe importante. Não existe hierarquia. Não entendi, professor. Você vai entender. Eu te disse o seguinte quando eu comecei a falar de descentralização. Retira-se a atividade do centro de uma pessoa e transfere essa atividade para uma outra pessoa. Eu te disse assim, temos duas pessoas. Então, toda e qualquer forma de descentralização, nós temos o quê? Duas pessoas. Meus amigos e amigas, lá na frente vamos estudar poderes da administração. E quando nós formos falar dos poderes, eu vou falar aqui com vocês do chamado poder hierárquico. Eu vou citar o poder hierárquico aqui com vocês. E quando eu for falar de poder hierárquico, eu vou dizer uma informação doutrinária. A doutrina diz assim, gente, para existir poder hierárquico, é obrigatório que você esteja dentro de uma mesma pessoa, porque ele é um poder interno. Então, olha lá, para ter hierarquia, eu tenho que estar dentro da mesma pessoa. Não há hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Professor, por que aqui não há hierarquia? Porque são pessoas diferentes. Uma pessoa é a entidade política, outra pessoa é a entidade o quê, pessoal? Administrativa. Veja um pouquinho e volte um pouquinho na sua memória. Quando eu falei de centralização, eu falei assim, ó, na centralização existe subordinação hierárquica. Por quê? Porque é uma única pessoa, o ente político, com vários braços. Os braços, os órgãos não têm personalidade jurídica própria. Então, tem hierarquia ali dentro? Tem. Aqui não tem hierarquia porque as pessoas são o quê, pessoal? Distintas. Professor, mas qual é a diferença do controle hierárquico para o controle finalístico? Meus amigos e amigas, o vínculo finalístico, tutela administrativa, supervisão ministerial, ele é muito mais limitado que o controle hierárquico. O vínculo finalístico, ele será exercido segundo os moldes legais, segundo aquilo que está previsto na lei dessa entidade. Agora, o vínculo hierárquico, ele é amplo. O superior hierárquico pode controlar todo e qualquer aspecto da atuação do inferior hierárquico. No vínculo finalístico não é assim. Atentem-se a um detalhe. Eu tenho que controlar as finalidades daquela entidade. Vou te dar um exemplo. Professor, pode a União fazer um controle financeiro em relação às entidades administrativas da própria União? Pode, porque esse controle está previsto na própria Constituição. Veja, controlar essas entidades sob o seu aspecto financeiro, eu não estou tentando saber se elas estão atingindo suas finalidades? Estou, sem problema nenhum. Pode a União, por meio do Poder Legislativo, realizar uma comissão parlamentar de inquérito para verificar um fato determinado que aconteceu dentro dessas entidades? Pode. Isso é controle finalístico.
Professor, agora olha o exemplo. Imagine só que o presidente da República, na nossa figura, a Dilma, ela liga para o dirigente da agência reguladora da Anvisa e fala assim, Anvisa, autarquia em regime especial, agência reguladora. Liga para ele e fala assim, amigo, eu quero que você aprove esse medicamento aqui. O que ele pode falar hipoteticamente, não é? No mundo da teoria, o que ele pode falar para o presidente, pessoal? Não vou aprovar. Presidente, não existe hierarquia entre a União e a autarquia, somos pessoas diferentes. Vocês devem controlar se nós estamos atingindo a nossa finalidade. Agora decidir qual medicamento será ou não aprovado, isso compete à Anvisa, não compete à presidente da República. Bacana até aqui? Acompanha. Teoricamente, ele poderia se recusar a aprovar esse medicamento? Poderia, porque não há hierarquia. Professor, uma universidade, que eu vou te explicar que algumas são constituídas na forma de autarquias, outras de fundações públicas, uma universidade quer fazer uma determinada campanha. Na esfera local, o governador acha que aquela campanha não é interessante, ele vira para o reitor da universidade e fala assim, amiga, eu não quero que você faça a campanha assim. Você vai fazer a campanha desse modo que eu estou mandando. Espera aí, meu amigo. Não há hierarquia entre a universidade, uma autarquia ou fundação, e o governo. Existe controle finalístico, mas não há o quê? Hierarquia. Então, o que eu quero que você leve para a prova? Vamos relembrar tudo que a gente já falou até aqui. Primeira forma do Estado prestar suas atividades, forma centralizada. Eu te falei assim, ó, ocorre quando o ente político vai lá e desempenha diretamente a atividade. Como é que ele pode desempenhar diretamente? Por meio de seus órgãos e agentes. Falei que os órgãos são braços dessa entidade que vai prestar diretamente a atividade. Agora, o que é descentralização? Ocorre quando retira-se a atividade do centro da entidade política e transfere essa atividade para uma outra pessoa. Uma pessoa juridicamente diferente. Bacana até aqui, pessoal? Disse a vocês que existem duas formas de descentralização, segundo a maior parte da doutrina. A outorga e a delegação, também conhecida como descentralização por colaboração. Estamos estudando a primeira forma, descentralização por outorga. O que acontecia na outorga que eu te disse? Entidade política cria a entidade administrativa, transfere a execução e a titularidade daquela atividade e mantém um vínculo com ela que é chamado de vínculo finalístico, também conhecido como tutela administrativa. Muito bem. Vamos para a segunda forma de descentralização. Segunda forma de descentralização. Vamos lá. Aqui é nossos sinais. Quando eu estou assim, é que ele já está falando, ele já está quase acabando. Calma, vamos lá. Segunda forma, descentralização por delegação. Dá para falar nesse bloco, ela é pequenininha. O que é descentralização por delegação? Presta atenção na outorga. A outorga eu disse assim, ó, retira-se a atividade do centro da entidade política e ela cria uma nova entidade administrativa para prestar essa atividade. Bacana? Já até colocamos as características aqui. Agora, o que acontece na delegação? Pessoal, para ficar mais fácil, eu quero que você pense na sua casa. Pensa assim, ó, você é a união dentro da sua casa. Existem atividades que você é obrigado a prestar diretamente. Você não pode deixar outras pessoas prestarem, você tem que ir lá pegar seus braços e pernas e executar. Vou te dar um exemplo. Cuidar do marido, cuidar da esposa, cuidar do noivo, da noiva, do namorado ou com afins. Bacana? Você não pode deixar outra pessoa prestar. Essa daí você tem que prestar diretamente, de maneira centralizada. É o seu centro que tem que ir lá e prestar. Agora, tem atividades que você pode retirar do seu centro? Tem. A esses fatos nós chamamos de quê? Descentralização. Eu te expliquei a primeira forma de descentralizar. Eu, União, crio filhos. Olha o exemplo. Anvisa, Banco do Brasil, Banco Central, Funasa, entre outras entidades. Viro para eles e falo assim, a partir de agora, vocês vão executar cada uma dessas atividades que eu estou transferindo a vocês. Quando eu crio meu filho, minha entidade administrativa, eu chamo isso de outorga. É como se eu virasse para eles e falasse assim, ó, cada um de vocês tem um quarto. Banco Central, seu quarto é o Mercado Econômico Nacional, organiza teu quarto. Banco do Brasil, seu quarto é intervenção na atividade econômica, organiza teu quarto. Beleza até aqui, pessoal? Só que pensa comigo, você é a dona da casa. Na sua casa, existem também algumas atividades que devem ser prestadas. Exemplo, pensa você aí na sua casa. Você tem que lavar louça, passar roupa, lavar roupa, arrumar a casa.
Beleza até aqui? Só que você passou no concurso. Professor, isso não me pertence mais. Eu não quero mais fazer isso. Mas atentem-se a um detalhe. Mesmo que você não queira fazer, a atividade precisa ser prestada? Precisa. Então, olha lá. Você não quer prestar diretamente, de maneira centralizada, nem tampouco você quer criar um filho, uma entidade administrativa, para que ela preste isso. Você fala, eu não preciso criar entidades administrativas. Olha o que você pensa. Eu vou chamar alguém que está fora da minha casa para que essa pessoa, uma vez contratada por mim, preste o serviço. Colabore comigo na prestação dessa atividade. Você, na sua casa, iria contratar uma secretária para que ela colabore com você na prestação dessa atividade. O Estado também pensa da mesma forma? Pensa. Olha o que o Estado pensa. Eu preciso prestar transporte público, mas eu não quero criar uma entidade para que ela preste diretamente. Eu não quero prestar diretamente. Eu vou permitir que particulares prestem essa atividade. Eu vou delegar aos particulares essa atividade. Você vai fazer aqui a chamada descentralização por delegação, também conhecida como colaboração. Então eu quero que você anote assim, ó. Ocorre quando a entidade política transfere por meio de ato ou contrato administrativo, a execução de um determinado serviço a um particular. A execução de um determinado serviço a um particular. Então, presta atenção no detalhe. Você não está criando uma entidade administrativa. E não é você que está executando diretamente. Você só está permitindo que uma pessoa que não faz parte da administração preste aquela atividade. Lembra das empresas de ônibus que prestam serviço público, pessoal. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, temos várias empresas que realizam a prestação de serviço público. Só que presta atenção no detalhe. Olha a diferença. Lá na descentralização por outorga, eu disse assim, ó, que era a entidade política para uma entidade administrativa. Aqui é diferente. Aqui é a entidade política. Para quem, professor? Para um particular. Como é que ela pode fazer isso para um particular, professor? Adotando uma dessas três formas. Concessão, permissão e autorização de serviços públicos. As duas primeiras são realizadas por meio de contrato administrativo e a última é realizada por meio de ato administrativo. Bacana até aqui, meus amigos e amigas do coração. E olha um detalhe importante. Aqui eu te disse que ocorria tão somente a transferência da execução. Cuidado com isso. O Estado se resguarda no direito de permanecer com a titularidade. Ele não pode dar titularidade para particular. Porque, meus amigos, se ele desse a titularidade para o particular, ia virar uma zona. O que o particular quer quando ele presta o serviço? Não é ganhar dinheiro, não é ganhar lucro? E ele vai ganhar esse lucro, independente do interesse público envolvido? Vai. Então o Estado fala assim, ó, a partir de agora, vocês têm a execução. Mas quem é o titular da atividade sou eu, quem regula a atividade sou eu. Exemplo, o Grupo Amaral. O Grupo Amaral prestava um serviço de transporte público aqui no Distrito Federal e deixou de prestar esse serviço porque o Estado falou assim, vocês não estão atendendo aquelas qualificações mínimas que foram exigidas para a prestação de serviço. Entenda, eu sou o titular, eu, Estado, sou o titular, eu só estou possibilitando que você faça a execução. E um último detalhe para a gente finalizar esse bloco. Professor, existe um controle em relação ao exercício da atividade? Existe controle em relação ao exercício da atividade. Professor, mas me diga, esse controle é um controle hierárquico? Sim ou não? Não é. Porque é aquela mesma coisa que a gente explicou no passado cabe para cá. São pessoas diferentes. Não há hierarquia entre pessoas diferentes. Observe, esse controle aqui, ele chega até a ser um pouco mais rígido que o controle finalístico. Por que ele é um pouco mais rígido? Porque ele é para particular.
e o controle finalístico era para entidades da própria administração. Mas mesmo ele sendo mais rígido, ele não é um controle hierárquico, porque o particular está fora da administração. São pessoas diferentes. Professor, aqui são sempre pessoas jurídicas? Não. Concessão é sempre para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Agora, permissão e autorização podem ser tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Bacana até aqui, pessoal. Vamos para esse bloco aqui. A gente volta daqui a pouquinho.